poligonais, calculando analiticamente as distâncias dos alinhamentos e ângulos a partir das coordenadas. Bom, na nossa poligonal exemplo, nós temos 5 vértices, onde cada vértice é identificado pelo seu par de pontos em X e em Y, conforme mostra na figura ao lado. Para o cálculo das distâncias, cada alinhamento possui projeções em X, que são as longitudes, e em Y, latitudes. Conhecidas as projeções de um alinhamento, determina-se o comprimento utilizando o teorema de Pitágoras, pois o alinhamento corresponde à hipotenusa de um triângulo retângulo, cujos catetos são as suas projeções. Então, a seguir será mostrado o cálculo para o segmento AB da poligonal. Então, nós temos a coordenada da estação A e da estação B. E com isso aqui nós temos as projeções. Você subtraindo o posterior do anterior, então você obtém o valor das coordenadas em X e em Y. Então, a projeção em X, temos a projeção em Y e queremos determinar AB, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então é só aplicar Pitágoras, que hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, e passando o quadrado para o outro lado, tem a raiz, e aí você obtém que a medida desse segmento AB, desse alinhamento, ele é 350,0352 metros. Próximo passo seria calcular os ângulos, os rumos dessa poligonal. Então, cada alinhamento possui projeções também em X e Y e em Y latitudes. Conhecidas as projeções de um alinhamento, determina o seu rumo através do arco tangente da relação entre projeção X e projeção Y. A seguir será demonstrado o cálculo do rumo para o segmento AB da poligonal. Então, da mesma forma, nós temos dois pares de pontos, um referente à estação A e outro à estação B, e as projeções, como nós já vimos anteriormente. Temos a projeção em X, temos a projeção em Y, e queremos o quê? O ângulo que o eixo Y faz com esse alinhamento, AB. Então, esse ângulo é o rumo de AB, que é dado pelo arco tangente do oposto, no caso, o X é o oposto porque o ângulo está aqui, então esse é o cateto oposto, sobre o adjacente, que é o Y, que vocês estão vendo aqui, cada um tem uma cor associando para facilitar o entendimento. Então, finalmente, meu rumo AB é 49 graus, 23 minutos, 34 segundos, e sempre lembrar de colocar o quadrante correspondente. Então, finalmente, vamos calcular agora os ângulos internos da poligonal. Então, cada alinhamento possui um azimuth associado, que é obtido com base no seu rumo. Então, se nós obtivermos os rumos, facilmente nós transformamos esses rumos em azimuths. Então, com base no azimuth do alinhamento atual e anterior, determina-se o ângulo interno do vértice atual. A seguir será demonstrado o cálculo do ângulo interno para o vértice A da poligonal. Então, nós já fizemos esse cálculo, então o alinhamento AB tem um azimuth de 49 graus, 23 minutos, 34 segundos, e o alinhamento EA tem este ângulo de 251 graus, 52 minutos, 53 segundos, como vocês podem ver na figura. Então, azimuth de AB e temos também o azimuth de EA. E queremos o ângulo interno de A. Aplicando a fórmula, que seria o ângulo interno de A é igual a azimuth de EA menos azimuth de AB mais 180. Substituindo os valores, nós temos 282 graus, 29 minutos e 19 segundos. Como é maior do que 360, então temos que tirar esses 360. Então, finalmente, esse ângulo AIA, ele é 22 graus, 29 minutos, 19 segundos. Vamos utilizar a planilha Excel para desenvolver todo o cálculo e determinar as distâncias dessa poligonal, os seus rumos, azimuths, certo? E ângulos internos. Vamos lá? Então, primeiramente, vamos calcular as projeções. Então, em X é a posterior menos a anterior. Agora é só arrastar a fórmula. E aí eu tenho todas as projeções em X. A mesma coisa em Y. Pegar a posterior menos a anterior.
Lembrando que nós temos que repetir a primeira coordenada. Então, eu tenho a primeira coordenada, repito aqui a primeira coordenada para facilitar os cálculos. Lembrando que eu destaquei aqui em amarelo que são os dados de entrada. Todo o restante da planilha vai ser uma consequência desses dados de entrada, que são as coordenadas da poligonal. Então, agora vamos aplicar a fórmula para cálculo da distância, que é Pitágoras. Então, raiz, vamos chamar a raiz da projeção em x ao quadrado mais a projeção em y também ao quadrado. E aí eu tenho a distância desse segmento. Ok? E agora vamos para os rumos. Da mesma forma, vou aplicar exatamente como tem na fórmula. É igual a ABS. Vocês viram lá que tem que ser em módulo de quem? Do ATAN, não é? Do oposto, que no caso é x, sobre a adjacente, que é y. Só que quando eu fizer isso aqui, esse arco tangente, ele vai me dar em radianos. Então eu vou ter que colocar aqui a função graus, para que eu tenha esse valor em graus. Deve ter esquecido algum parênteses, mas ele já consertou. Então esses são os ângulos, né? Só que se eu quiser que fique de uma forma graus, minutos, segundos, para a gente apresentar melhor, vou usar aquela função converte degree. Então, com isso, eu posso agora arrastar e eu tenho todos os rumos da minha poligonal calculados, certo? Só que ainda falta o que? Rumo, ele precisa de uma direção. Então, essa direção vai ser dada pelo sinal. Então, eu posso testar. Ó. Se, inclusive, eu vou concatenar, vou usar uma função chamada concatenar, porque eu vou querer duas letras, não é isso? Então, essa função concatenar, eu vou fazer um teste se esse valor aqui em x for maior do que zero, certo? Vamos fazer primeiro em y, aliás, desculpem, porque primeiro sempre é norte e sul. Então, se o valor que está aqui em y, se ele for maior do que zero, certo? Então, ele vai estar apontando para o norte. Como é um caractere, temos que colocar, né, o símbolo para delimitar, no caso, aspa dupla. E se não, eu vou querer que seja sul, quer dizer, se for menor. O que é que faltou aqui? Ó? Já coloquei para vocês verem, só que está faltando a segunda função. Eu fiz um se, só que eu quero concatenar isso, então ponto e vírgula agora, e a segunda parte. Vou fazer um outro se, e vou agora testar o x, certo? Se ele for menor, maior do que zero, ele vai ser o quê? Eu vou querer colocar leste. Se for menor, oeste. E aí eu tenho os dois cis, faltou fechar só o último parêntese. Pronto. Como sempre, eu esqueci algum parênteses, mas ele automaticamente corrige. Então eu tenho, ó, nordeste, por quê? Ó? Todos dois positivos, então nordeste. E agora vamos fazer para o restante, ó. Negativo, negativo, sudoeste, assim por diante. Então, todas as direções também foram devidamente calculadas. Por que eu preciso disso? Porque na função que eu criei de azimuth, então, de rumo para azimuth, eu vou ter que entrar com dois parâmetros, que é o ângulo, não é isso? E também a direção. Então, vai ser I4 também. Bom, são os dois argumentos que eu tenho que entrar. Só que lembre-se que esse ângulo aqui ele não pode entrar dessa forma. Então, o que faltou aqui foi converter em decimal, porque o Excel não entende o número dessa forma. Então, vou converter em decimal. Pronto. Agora eu tenho o azimuth, certo? Calculado com base, não é? Só que faltou o quê? Para ficar daquela forma grau, minuto, segundos, eu ainda tenho que colocar por fora aqui o converte degree. Pronto. E assim eu vou ter todos os azimuths devidamente calculados, certo? Pela função que foi criada em Visual Basic. Para finalizar, vamos calcular os ângulos internos. Podemos calcular os ângulos internos considerando o azimuth anterior menos o azimuth atual mais 180. Então vamos fazer isso. Isso é igual a azimuth anterior. Quem é? Esse aqui.
menos o azimuth atual, certo? Mais 180. A fórmula é essa, só que a gente precisa converter esses números em decimal. Então vamos usar as funções para converter para decimal. Mesma forma o outro valor. Então converte. Converte decimal. Então nós já temos o ângulo. Como a gente quer que fique daquela forma, graus, minutos, segundos, é só colocar por fora aqui a função convert degree. Note que o ângulo deu maior do que 360. Nós não vamos ter que subtrair, nesse caso aqui. Vamos arrastar fórmulas para os demais, depois a gente vê o que deu problema. Então, para adaptar a fórmula para esse próximo, veja bem, quem é o anterior a ele? O anterior não é esse aqui que está embaixo. Então, temos que voltar aqui a fórmula, que o anterior está nessa posição, J4. Bom, então agora é só arrastar, porque para o restante a fórmula vale. Só essa primeira que é diferente, porque no caso o anterior é o E, certo? Então agora, ó, arrasta. Então temos todos os ângulos internos calculados da poligonal, com exceção desse aqui que eu ainda preciso tirar o que? 360. Eu vou aqui na fórmula e coloco menos 360. Pronto. Então todos os ângulos estão calculados. Então vamos agora fazer um comparativo com o que eu obtive no AutoCAD quando eu plotei essa poligonal. Como vocês podem ver, nós temos todas as distâncias aqui que foram calculadas, os rumos com as suas respectivas direções, os azimuths e os ângulos internos conferidos no AutoCAD. Bom, se você gostou, participe deixando o seu comentário e curtindo essa videoaula. Até a próxima!